Bom, gente, o tema tratado aqui ainda é sobre saúde da mulher, que a gente está em outubro, né? A campanha do Ministério da Saúde, Outubro Rosa, dedicado à saúde da mulher. E aí eu vou mostrar, aproveitando aí para agregar o assunto que está em pauta, o tema que está em pauta. É claro que 2020 todo, o tema que está em pauta é a nível Brasil, a epidemia de Covid, né? A nível mundial, a pandemia de Covid, mas é um tema que ocupa espaço durante todo o ano de 2020. Mas no mês de outubro, como em todos os outros anos, o mês de outubro, o Ministério da Saúde ele promove e dá um respaldo, dá um impulso maior, uma motivação maior para falar da saúde da mulher. E aí a gente vai falar do aparelho reprodutor feminino, né, que é a importância dele para a nossa espécie, óbvio, né? É um aparelho reprodutor, então tem uma importância para toda a espécie humana. E a importância individual para essa mulher que tem esse aparelho reprodutor, que, como todo aparelho, ele pode sofrer alguma falha, né? Pode ter várias ameaças aí de vírus, de bactérias, né? E é o aparelho reprodutor que naturalmente é usado para o ato sexual, então tem muito risco de doença infecto-contagiosa. A gente vai falar sobre isso, ok? Espero que você goste. Se gostar, dá um joinha aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e vamos divulgar aí informação científica e sempre, né, combatendo a desinformação, sempre buscando a verdade, os fatos. Bom, aí a gente tem os problemas que acometem aí o aparelho reprodutor feminino, né? O principal problema é o câncer. E o principal câncer é o câncer cervical. Na outra gravura lá aparecia essa parte aqui como sendo o colo do útero, né? Na legendazinha do lado aqui. Mas para anatomia, pra a gente está estudando anatomia acadêmica, é melhor a gente falar cervix. Né? Aqui, esse tubo aqui é a cavidade vaginal e a vagina. E aí tem essas partezinhas aqui, né, que são entre a vagina e o útero. Então, geralmente, os cânceres por HPV, que é o papiloma vírus humano, eles se concentram aqui, os tumores, né, aqui no cérvix. Mas pode acontecer também de o útero ser aí tomado por células cancerosas, que é o que está acontecendo nesse caso aqui. Ó. Também é um câncer desencadeado aí pelo vírus, aí o papiloma vírus humano, o HPV. E aqui você tem uma imagem aí de microscopia. São as células anormais do câncer, né, do papiloma vírus. Vou até puxar um pouco aqui. São as células anormais do câncer, papiloma vírus humano. Lá no aparelho reprodutor dessa mulher, no útero, no cérvix, às vezes, né? Os núcleos são aumentados, como em todos os cânceres, né? Núcleo muito grande, cromatina muito densa. Para isso é importante a mulher fazer os exames de rotina, os exames periódicos aí para a saúde da mulher, né? O preventivo, fazer lá a coleta de material, né? O toque, o ultrassom também ajuda a detectar isso. E as mulheres, principalmente, né? As mulheres, os homens também deveriam, mas como não há disponibilidade de vacina para todos, a vacina contra HPV.
e principalmente entre as mulheres, principalmente na fase aí da adolescência, né? Antes do início da primeira relação sexual, tomar a vacina para o HPV, que é disponibilizada gratuitamente aí pelo Sistema Único de Saúde. Bom, agora a gente vai para uma parte que é mais a nível de reprodução. Essa parte aí ele mostra lá que depois que o espermatozoide fecunda o óvulo se torna um zigoto. E o zigoto ele se divide, tá vendo ali ele fazendo meiose, né? Aqui, esse quadrinho aqui você pode ver aí o momento da fecundação, esse círculo, aliás, e ali você vê já a formação da primeira célula, fazendo a primeira divisão mitótica, né? Aqui é meiose, o ciclo da meiose se completa aqui embaixo. E lá é a primeira divisão por mitose. É o zigoto que consegue fazer a primeira mitose. O óvulo, o espermatozoide, enquanto está nesse ciclo de gametas aí, de formação dos genes desse ser humano, com metade da carga genética da mãe e outra metade do pai, aí a gente ainda chama de meiose, né? Meio, só lembrar de meio, metade. Meio do pai e meio da mãe. E quando chega lá que a informação genética dele já está constituída, já tem uma configuração de novo ser humano, ele faz mitose, né? Que é uma divisão celular onde não tem essa grande variedade de genes. E aí, depois que o zigoto se divide, formando duas células, ele vai formando um aglomerado celular. E lá mais acima a gente tem a mórula. E em todo esse processo de transformação da célula, né, de multiplicação dela, ela também ela passa por um processo chamado nidação, que é quando ela migra de uma parte da tuba uterina para uma outra parte. Ela vai sentir do útero. Ela vai se multiplicando o número de células, vai formando uma estrutura embrionária, e aí ela vai se encaminhando até o útero, né? E aí isso a gente chama de nidação. Isso ocorre graças a um fenômeno chamado peristaltismo. Essa tuba uterina ela fica tremendo. É um movimento involuntário. E aí ela sofre essa migração aí de estar mais próxima do ovário até estar mais próxima ao útero. Chegando até o útero, ela, sobre a forma de blastocisto, ocorre então a implantação dela no endométrio, que é a parede mais interna do útero. E depois dessa implantação, ocorre aí a formação do disco embrionário, que você consegue ver aqui, tá? Na direita, no campo inferior. Esse disco embrionário, ele já tem aí o esboço do que vai ser o embrião, né? E aí já está implantado no útero, no endométrio mais especificamente, e os hormônios, principalmente o hormônio luteinizante, ele vai cobrir, ele vai revestir tudo isso aí, né? E também tem outros hormônios envolvidos nesse processo todo, né? O hormônio luteinizante, também chamado de LH ou luteormônio, ele é o principal, porque ele vem com uma camada de sangue, né, formando um tecido que envolve aí o disco embrionário. E ele vai poder crescer, esse embrião aí, e no futuro se transformar em um feto, e quando estiver pronto para o parto, ele será promovido aí ao recém-nato, passando por toda essa cavidade aí, que é a cavidade vaginal da mulher. Como eu falei, o cérvix fica entre o útero e a cavidade vaginal. Depois do primeiro filho, geralmente o cérvix ele alarga um pouco. É lenda dizer que a vagina ela fica larga depois do primeiro filho.
É justamente por isso que essa mulher tem que manter um resguardo aí de 40 dias se preservando do sexo, né, para ela se recuperar bem da passagem da criança aí pela cavidade vaginal dela. E, óbvio, um parto não é indolor, ele dói sim, mas ele é uma coisa super natural, é o sucesso em todas as espécies animais. Existem raríssimas exceções em que na espécie humana tem que ser feita cesariana. É uma pena que no Brasil a exceção esteja se tornando uma regra, principalmente na rede privada de saúde. No SUS, ela ainda é uma exceção. É por essas e outras que eu defendo o Sistema Único de Saúde. Eles não fazem, pelo menos com relação a esse procedimento de uma criança vir ao mundo, um procedimento cirúrgico desnecessário.